Olá, amigas e amigos. É um prazer revê-los virtualmente para que nós possamos dar prosseguimento à atualização mensal do nosso curso de Direito Constitucional, 13ª edição, editora Atlas GEM, hoje pertinente ao mês de maio do ano de 2023. Conforme aqui planejamos, iremos abordar hoje 4 acordos importantes do Supremo Tribunal Federal, que são os seguintes. Primeiro, repercussão geral. Ação direta de inconstitucionalidade 5492-DF informativo 1092. No subsequente informativo 1093, concurso público. Ação direta de inconstitucionalidade 5554, também oriunda do DF. Informativo 1094, uma questão interessante, do impeachment distrital. Ação direta de inconstitucionalidade 3466 do DF. E por fim, informativo 1095, ação direta de inconstitucionalidade 2231 do DF, discutindo a DPF incidental. Por curiosidade, por coincidência, iremos abordar então ao longo do mês de maio 4 acordos tomados todos em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Aliás, de modo mais específico, também tutela de mérito em relação às 4 ações diretas. Me parece que os principais acordos que impactaram diretamente o direito constitucional durante o mês de maio do ano 2023, que são essas ADINs aqui citadas, de número 2231, 3466, 5492 e 5554. Primeira atualização importante, me parece pertinente a repercussão geral. Ação direta de inconstitucionalidade 5492-DF, informativo 1092. A discussão aqui envolve, na verdade, o CPC, em vários positivos impugnados. De modo mais exato, o artigo 1035, parágrafo 3º, inciso 3º. Evidentemente, nossa análise é restrita ao direito constitucional. Caso nós descontextualizássemos essa abordagem e discutíssemos como, na verdade, o STF enfrentou a questão, existem termos aqui pertencentes ao direito administrativo até, termos alusivos ao direito processual civil. Nossa análise ficará restrita, evidentemente, ao direito constitucional, que é o que nos importa numa atualização do nosso curso do direito constitucional. E a pergunta é a seguinte: o CPC 2015, no artigo 1035, parágrafo 3º, inciso 3º, prevê a presunção de repercussão geral do recurso extraordinário, nas hipóteses nas quais haja impugnação de acordo, na qual tenha havido declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato internacional, tratado da Convenção Internacional. A pergunta é: presunção de que a repercussão geral, quando houver declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, é válida ou não é? Primeiro, é bom recapitular o que nós, no nosso curso, falamos. Repercussão geral é um requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, criado em 2004, com a emenda 45, a reforma do Poder Judiciário e das funções essenciais da Justiça. A muito grosso modo, quer dizer um ônus imposto ao recorrente de demonstrar na repercussão geral que a questão constitucional, por ser relevante, transcende ao caso concreto e se multiplica em outros, que estão tramitando perante o Poder Judiciário. Veja, o recorrente do recurso extraordinário está submetido ao ônus de demonstrar que a questão constitucional, por ser relevante, transcende ao caso concreto, repercute em outros, que estão tramitando perante o Poder Judiciário. Na verdade, repercussão geral é um binômio composto por relevância e por transcendência. De um lado, a questão deve ser relevante. E aqui é bom lembrar que relevância não é só jurídica. Pode ser jurídica, econômica, social, política. E falo sobre isso porque no nosso livro nós dissemos que, por exemplo, a súmula vinculante pressupõe controvérsia jurídica, que a mesma emenda criou. Aqui não. Repercussão geral pode ter uma relevância jurídica, econômica, social, política. Não se limita, na verdade, o exame ao direito. Ultrapassa o direito, para além dele. Mas também é bom lembrar que transcendência não é só também quantitativa, ela pode ser qualitativa. Pode haver uma questão que se multiplique em muitos processos, então uma análise eminentemente quantitativa, ou nem tantos processos assim, uma análise qualitativa em relação a qual deva o STF apreciar, julgar e conhecer aquela questão. Na verdade, a repercussão geral tem muito a ver com uma tese alemã de um autor que no livro é citado, Ranier Wahl, Teoria do Bem Escasso. Isso quer dizer, o acesso a um tribunal constitucional, o Supremo Tribunal Federal é um tribunal constitucional, não é um bem de todos, é um bem de poucos, é um bem escasso, não é um bem comum. É possível, então, que a Constituição crie e a legislação a regulamentar também o faça, cláusulas de barreira no acesso a um tribunal constitucional. E que nós temos um exemplo dessa cláusula de barreira, que não esgota meio o conceito. Por exemplo, quando uma ação direta de inconstitucionalidade, a legitimidade especial, contraposta à legitimidade comum, universal, é uma cláusula de barreira. Quando o Supremo Tribunal Federal exige repercussão geral no recurso extraordinário, é uma cláusula de barreira. Aqui tem outra, que
que na verdade é repercussão geral. Então, qual foi a solução que o STF deu nesse caso concreto? O STF entende que a presunção de que há repercussão geral, quando houver uma declaração de inconstitucionalidade, é válida. E nesse ponto reconheceu que o CPC, nesse ponto, seria constitucional. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, em torno da repercussão geral, tem fixado algumas teses. Uma delas seria essa aqui. A primeira tese é de que, na verdade, a repercussão geral se exige qualquer tipo de recurso, inclusive em recurso criminal. E que não é o caso desse recurso criminal que vai dispensar a demonstração da repercussão geral, até porque nem sempre em matéria criminal discute-se liberdade. É bom lembrar, por exemplo, se houver discussão sobre contravenção penal, a discussão, na verdade, envolve multa, que é patrimônio, não detenção, reclusão, que é liberdade. Então, mesmo em matéria criminal, deveria ser demonstrada repercussão geral. Outra posição que o STF já tomou em relação à repercussão geral é que a análise da sua afirmação não se restringe ao Tribunal ad quem, que é o Supremo Tribunal Federal, mas também se dá ao Tribunal ACO, que em regra é o TJ ou o TRF, dependendo se o órgão estadual ou federal. É bom lembrar que a afirmação da existência da repercussão geral se limita ao Supremo Tribunal Federal. Agora, a mensuração da afirmação da repercussão geral não se restringe ao Supremo Tribunal Federal. Também se confere ao Tribunal de Origem, que, vejam, pode negar recurso extraordinário à sua tramitação, por não haver sequer afirmação de que há, na hipótese, repercussão geral. Só o Supremo Tribunal Federal mensura se existe repercussão geral, mas o Tribunal de Origem pode aferir a afirmação da repercussão geral, negar seguimento ao recurso, caso não haja sequer afirmação de que existe a repercussão geral. E outra linha foi essa, ou seja, a legislação, ao fazer presumir a existência da repercussão geral, se houver anteriormente uma declaração de inconstitucionalidade, é válida, porque a norma, na verdade, pode presumir relevante e transcendente, quando se declara a matéria inconstitucional, até porque, é bom lembrar, inconstitucional é questão de ordem pública, portanto, pode presumir a sua existência. Então, um caso interessante, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, no mês de maio de 2023, é esse acórdão, sem dúvida, da repercussão geral, ação direta de inconstitucionalidade 5492 DF, informativo 1092. Outro caso interessante, agora informativo 1093, envolve concurso público. Me refiro à ação direta de inconstitucionalidade 5554 do DF. Aqui se impugnou a Lei 13026 de 2014 em vários artigos. Os artigos 3º, parágrafo 1º e 2º, 3º e 5º, 4º parágrafo único, 5º caput e parágrafo único e 6º. A questão envolve agente de combate às endemias. A pergunta seria a seguinte: a lei não fala que há concurso público, diz que há processo seletivo público. A pergunta é: seria constitucional uma lei que dispensa, nesse caso, concurso público ou não? Até porque se sabe, concurso público é pressuposto de acesso ao serviço público, salvo em caso em que a Constituição tenha criado exceção, por exemplo, 5º Constitucional, Tribunais Superiores e cargo em comissão, o artigo 37, inciso 2º. A hipótese é: poderia a lei ter aqui dispensado concurso público, como de fato dispensou ou não? Qual foi a solução que o Supremo Tribunal Federal deu à questão? Sim, a lei é constitucional. Foi uma criação feita pela Emenda Constitucional 51 de 2006. Nova hipótese prevista por nossa Constituição de inexigibilidade de concurso público. Me refiro ao artigo 198, parágrafo 4º. Lá se fala processo seletivo público, que não quer dizer obrigatoriamente concurso público. Em muitas passagens, o texto permite processos seletivos, que evidentemente submete-se a princípios que regulam a atividade administrativa, impessoalidade, eficiência e moralidade, que não são rigor técnico do concurso público, por não terem formalidade própria de concurso público. Aqui, a mesma coisa o STF entendeu. Na verdade, a norma do artigo 198, parágrafo 4º da Constituição, redação que lhe deu a emenda 51 de 2006, não existe concurso público para agente de combate às endemias. Também agente comunitário de saúde, a mesma situação foi criada. Lá se fala processo seletivo público. Isso não quer dizer concurso público. Isso quer dizer uma seleção guiada por princípios próprios da atividade administrativa, especialmente moralidade, impessoalidade, eficiência, mas não obrigatoriamente concurso público. Portanto, uma hipótese nova, aberta por meio da Constituição, de acesso a serviço público sem concurso público. Isso aqui não é inconstitucional. Até porque não se tem aqui uma cláusula pétrea que pudesse, eventualmente, tornar inválida essa modificação constitucional. Não há nenhuma cláusula pétrea a invalidar essa norma, uma criação feita por emenda da Constituição, no limite que o texto teria admitido essa inovação, a lei se limitou a regulamentar aquilo que prevê a Constituição, então, na verdade, nada há de inconstitucional. Como era um caso de ação direta de inconstitucionalidade, julgou-se pedido improcedente para reconhecer a sua validade. Então, nesse caso, me refiro à ação direta de inconstitucionalidade 5554 do DF, publicada no informativo 1093, reconhecimento da validade da constitucionalidade dos artigos mais citados, na Lei 13026 de 14, e a dispensa por emenda à Constituição, e a lei teria limitado
a regular essa hipótese de concurso público nessa situação. A gente combate as endemias. Agora, sem nenhuma dúvida, a grande tensão, nossa, digamos, atualização de maio, se dirige ao penúltimo acórdão e ao último acórdão. Ao penúltimo acórdão me refiro ao impeachment distrital. Nesse caso, ação direta de inconstitucionalidade 3466-DF, depois, em seguida, o último acórdão, a DPF incidental, ação direta de inconstitucionalidade 2231, também DF. A sua impeachment distrital, a questão envolve agora lei orgânica distrital, que atribui à Câmara Legislativa do DF o julgamento do governador do próprio DF por crime de responsabilidade. Portanto, atribui à Assembleia do Estado, nesse caso do DF, a Câmara Legislativa, ela dizendo, competência para processar e julgar impeachment do governo distrital. A pergunta é, seria possível que uma lei orgânica distrital estabelecesse essa competência ao Poder Legislativo do DF, que é a Câmara Legislativa, para processar e julgar impeachment distrital ou não? Antes de abordar a questão, quero só lembrar aos senhores e senhoras dois aspectos. Um aspecto formal, outro aspecto material. Primeiro, um aspecto formal. É um caso raro, porém possível, no qual a lei orgânica distrital é objeto de controle perante o Supremo Tribunal Federal. Isso é possível, porque foi feito através de ação direta de inconstitucionalidade. E por que falar acerca disso? Porque quando a nossa Constituição regula o objeto, isso nosso livro toca em várias passagens, da ação direta de inconstitucionalidade, o artigo 102, inciso 1º, a linha A, diz ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Então é muito claro ao incluir no âmbito da ADIM duas leis e atos normativos, excluir do âmbito da ADIM uma lei ou ato normativo. Claramente estão dentro da ação direta de inconstitucionalidade as leis e atos normativos federais e estaduais. Claramente estão fora do âmbito da ação direta de inconstitucionalidade leis e atos normativos municipais. Entre uma coisa e outra, há dúvida que aqui se resolve. Isso caso for de lei ou ato normativo distrital. Quanto mais a lei orgânica distrital, como aqui é objeto do controle de constitucionalidade. Pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade ou não. Qual foi a solução que o STF costuma dar e aqui reiterou? Depende da norma, do teor que ela possui. E aqui o Supremo Tribunal Federal costuma fazer uma remissão ao artigo 32, parágrafo 1º. Lá se fala que o DF acumula competências próprias dos estados e dos municípios. Ele é um ente intermediário entre estado e município. Detalhe, não acumula todas as competências, acumula quase todas as competências. Algumas competências próprias dos estados que ele não tem, na verdade, titularidade delas. Por exemplo, o estado custeia a sua polícia, o seu Ministério Público, o seu judiciário. Em relação ao DF, a União custeia. Não tem todas as competências, mas quase todas. Quase todas as competências próprias dos estados e municípios, o DF acumula. Então, o que diz o STF é o seguinte: há leis distritais que têm índole estadual ou índole municipal. Depende da competência que ele exercitou para produzir aquela lei, aquele ato normativo. Então diz, caso haja uma lei distrital de índole estadual, se equipara à lei estadual. Então cabe a DIN, porque cabe a DIN contra ela. Caso haja lei distrital de índole municipal, se equipara a uma lei municipal. Então não cabe a DIN, porque não cabe a DIN contra a lei municipal, em face da Constituição Federal, de competência do Supremo Tribunal Federal. Depende do teor que a norma possua. Então, por exemplo, digamos que chegue ao Supremo Tribunal Federal uma lei que discuta IPTU e IPVA. IPVA é tributo estadual, IPTU é tributo municipal. Diria o Supremo Tribunal Federal, conheço um tocante ao IPVA e tinha um tocante ao IPTU. IPTU não cai, IPVA seria até possível. Mutate mutante, foi dito isso aqui. Ou seja, se a discussão de impeachment é similar ao impeachment do governo do Estado, ou seja, na verdade a lei tem clara índole estadual. Se cabe a DIN contra a lei estadual, caberia a DIN contra essa lei distrital, já que ela possua índole estadual. Então aqui foi o caso de uma DIN proposta contra a lei orgânica distrital, e nesse caso seria possível impugnação, porque ela possui índole estadual. Portanto, é passível de ação direta de inconstitucionalidade. Se invocou aqui então a Constituição Federal, no artigo 32, parágrafo 1º. Um aspecto material também importante. No fundo, o STF reconheceu que seria inconstitucional a norma por vício de competência, porque o senhor sabe, é uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 46, que prevê que caso de crime de responsabilidade, competência privativa da União, legislar acerca disso, aqui eu tenho uma lei distrital. Então, na verdade, tem um aspecto importante, súmula vinculante 46 do Supremo Tribunal Federal, crime de responsabilidade, competência privativa da União, para legislar acerca dele. Na verdade, aqui eu teria uma lei distrital. Mas o que importa aqui lembrar aos senhores e senhoras é o seguinte: o impeachment estadual ou aqui distrital, até porque, repito, a lei distrital tem do estadual, se comparado com o impeachment federal, ele tem duas grandes características peculiares. Talvez isso venha a ser importante relembrar. Uma delas tornou essa legislação inconstitucional. Tá? Também por vício material. Tá? É bom lembrar não só a competência, mas também o vício material grave. Que é o seguinte: tem um aspecto material interessante ligado à sanção combinada.
que no crime de responsabilidade da chefia do Poder Executivo Federal, a Constituição Federal, no artigo 5.2, parágrafo único, combina duas sanções: perda do cargo com inabilitação por 8 anos para desempenho de função pública. Artigo 5.2, parágrafo único, é claro acerca disso. Perda do cargo com inabilitação por 8 anos para desempenho de função pública. Em relação ao Estado e DF, há também perda do cargo. Mas é bom lembrar, não há inabilitação por 8 anos para desempenho de função pública. E sim, inabilitação por até 5 anos para desempenho de função pública. Então peço 2 cuidados. Primeiro, o prazo é diferente. Não são 8 anos, são 5 anos. E uma outra relevância, não são 5 anos, são até 5 anos. Repare, em relação à chefia executivo federal, fala-se 8 anos, é um prazo peremptório. Ou se aplica ou não a sanção. Se aplicada, aplica-se por 8 anos. Em relação ao Estado DF, por até 5 anos. Então vejam, aqui na verdade há 3 votações. Primeiro, se haverá perda do cargo. Segundo, se haverá inabilitação. E terceiro, por quanto tempo? 5, 4, 3, 2, 1, ou não será aplicada inabilitação. Então peço esse cuidado. Em relação ao DF e ao Estado, não só o prazo é menor, 5 anos, não 8 anos, mas também a votação sobre a quantidade da sanção a ser aplicada. Em relação à União, são 8 anos peremptoriamente. Em relação ao Estado DF, são até 5 anos. Então pode ser prazo inferior a 5 anos. Detalhe interessante previsto, inclusive, na Lei Federal 1079 de 50, artigo 78, parágrafo 3º, já que a competência é federal sobre o tema. Lei Federal 1079 de 50, artigo 78, parágrafo 3º. Tá, e um outro detalhe, uma outra característica peculiar. Por não haver um poder legislativo bicameral no DF, como também não existe em relação ao Estado, nem existe em relação, eventualmente, ao município, tem que haver um órgão transitório para julgamento dessa questão. Então, é bom lembrar, o juízo de admissibilidade é feito pelo Poder Legislativo, nesse caso, pela Câmara Legislativa. Mas o juízo de mérito, até para assegurar a imparcialidade, é feito por um tribunal temporário, chama-se TEM, Tribunal Especial Misto. Ele é composto por 11 membros, aliás, muito similar ao Supremo Tribunal Federal. 5 membros são do Poder Legislativo do Estado ou DF, eleitos pelos seus pares. 5 membros são desembargadores do TJ do Estado ou DF, sorteados. E o seu presidente preside a sessão. Então são 11 membros. Na verdade, é um tribunal especial misto. Aqui está a inconstitucionalidade. Repare, a lei orgânica deu à Assembleia do DF, na verdade, competência para julgar o crime de responsabilidade. Na verdade, pertence competência ao Tribunal Especial Misto, não ao Legislativo do Estado. Tem como forma de assegurar a imparcialidade do julgamento. Então aqui, na verdade, nós temos 2 tipos de vícios. O vício material, outro vício formal. Vício formal de competência. Competência sobre o caso tinha que ser federal, não distrital. Inclusive violou-se a súmula vinculante número 46 do Supremo Tribunal Federal. E vício material, pela lei federal sobre o caso, que é justamente a lei 107950, artigo 78, parágrafo 3º, competência para julgamento pertence ao TEM. Pela lei orgânica distrital, se deferiu ao Poder Legislativo do DF, que é a Câmara Legislativa, que gera também uma inconstitucionalidade. Então, levando-se em conta que no Estado e no DF, na verdade, há uma sanção consistente, inabilitação por até 5 anos e não por 8 anos para a função pública, e por não haver um Poder Legislativo bicameral, o julgamento é feito pelo Tribunal Transitório, que é o TEM, e aqui se deu competência por lei distrital a um órgão permanente, que é a Câmara Legislativa, a norma é inconstitucional. Por vício de competência, já a competência pertence à União, não ao DF, e por matéria contrária à Constituição, já que a legislação sobre o tema estabelece que a competência pertence a um tribunal transitório, não ao legislativo do DF. Nesse caso, então, reconhecemos que seria a norma inconstitucional. Talvez o principal acórdão do mês de maio seja o último. A DPF incidental. Ação direta de inconstitucionalidade 2231 do DF, formativo 1095. É a própria impugnação da lei sobre a DPF. Então, nós temos aqui uma ADIM que impugna a lei sobre a DPF, justamente a lei 9882 de 99. Detalhe técnico. A principal ação hoje no Supremo Tribunal Federal, sob a perspectiva quantitativa, é a ADIM. Para se ter ideia, nós temos até os julgados pelo Supremo Tribunal Federal 7.200 ADIMs. A ação de constitucionalidade não chegou a 100. A ação de omissão não chegou a 100. A ação interventiva não chegou a 200. A DPF não chegou a 1.000. Nós temos 7.200 ações diretas de inconstitucionalidade. Então, a principal ação hoje, na perspectiva quantitativa, é a ação direta de inconstitucionalidade. Mas a principal hoje, na perspectiva qualitativa, é a DPF. Grandes acordos do STF nos últimos 10 anos foram tomados a DPF. Por exemplo, feto anencéfalo, lei de imprensa, liberdade de expressão,
administração pública, impeachment, inclusive tema do último acordo, todos tomados em sede de ADPF. E aqui é interessante porque nós temos uma ADIM que impugna a lei da DPF. Daí, questionamento ser extremamente relevante. Na verdade, quando se discutiu essa ADIM, foram feitas aqui 5 impugnações. Primeiro, ao próprio rito da própria demanda, depois a questão da DPF incidental, poder de cautela, efeito vinculante, modulação de eficácia. São as 5 impugnações feitas. Em relação às quais o STF diz o seguinte: a lei de ADPF é válida, dos 5 pontos. Não há nenhuma aqui inconstitucionalidade, por ser uma ADIM de gozo pedido improcedente. Primeiro, a demanda tem o rito regulado por lei. Aliás, rito esse que é um processo objetivo, muito similar a uma ação direta de inconstitucionalidade. É bom lembrar que esse procedimento ele é objetivo, não tem partes, não tem lide, não há contraditório. Em algumas situações dispensa demonstração de interesse. O efeito é efeito erga omnes e vinculante. Então, ou seja, o processamento da demanda, na verdade, é válido porque a lei desenhou um processo objetivo, similar em quase tudo a uma ação direta de inconstitucionalidade. O que torna essa ação um pouco diferente é o artigo 4º, parágrafo 1º da lei sobre o tema, Lei 9882 de 99, chamado princípio da subsidiariedade. Seria uma ação subsidiária. Tira Nelson Hungria é um soldado de reserva. Cabe quando for cabível outro, ou pelo menos outro não for igualmente eficaz. Uma ação direta, como outra qualquer, processo objetivo, como outra qualquer, muito similar a uma ADIM. O que a faz diferente, lhe dá identidade, é ser uma ação subsidiária, ser cabível quando não for outra admissível, ou pelo menos não for outra igualmente eficaz. No mais, uma ação como outra qualquer. Também o STF se manifestou em relação à criação da DPF incidental. Disse o STF, essa criação é válida, porque a lei prevê 2 hipóteses de ADPF. A DPF principal, ou autônoma, DPF incidental ou indireta, prevista na Lei 9882, no artigo 1º, parágrafo 1º. No livro nós falamos muito acerca dela. E tínhamos já tomado essa posição, que seria constitucional a sua criação. Disse o Supremo Tribunal Federal, em nenhum momento a lei está proibida de criar uma hipótese nova de ação de constitucionalidade. Porque, na verdade, a ação sobre a qual fala a Constituição é ação direta ou autônoma. Mas a própria Constituição relegou à legislação a fixação das linhas mestres dessa ação. Aliás, é bom lembrar, a DPF está prevista no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição Federal, que não diz muita coisa. Só nomina a ação assim, a DPF, dá competência ao Supremo Tribunal Federal nos termos de uma lei. Então ele regulamenta a tramitação e modalidade. E assim o fez, de modo razoável. Então pode ser que haja uma DPF direta ou autônoma, que a DPF até os vistos no Brasil, na qual impugna-se um ato qualquer, se leva a questão ao Supremo Tribunal Federal, alegando ser uma ação subsidiária, mas pode ser que haja uma ação chamada indireta ou incidental, que na prática nunca foi vista, mas que está prevista por lei, que seria possível a sua previsão, que seria a seguinte: há um processo de tramitação perante o juízo ou tribunal, discute um preceito fundamental, já se deflagrou um controle de constitucionalidade, concreto, incidental. Nada impede que se postule uma ação incidental que leve a questão ao Supremo Tribunal Federal, para que ele processe a questão constitucional. Depois devolva o juízo para continuar a ação, o tribunal para continuar o recurso, conforme aquilo que o STF entendeu. Muito similar, inclusive, ao CPC novo, entre os artigos 948 a 950. Então, disse o Supremo Tribunal Federal, a lei criou uma hipótese nova de ADPF, a lei é válida, porque a Constituição delegou à própria legislação essa possibilidade e assim se utilizou, de modo razoável, até com base em critérios objetivos. Portanto, seria válida a criação da DPF incidental. Outra discussão foi sobre efeito vinculante. Disse o STF, efeito vinculante é possível ser dado à DPF. Até porque, é bom lembrar, efeito vinculante foi criado em 93, com a medida 3 de 93, que dava tão somente efeito vinculante à ADC, a Ação Declaratória de Constitucionalidade. De 93 a 99, houve dúvida se haveria extensão dele à ADIM. Até que em 99, a Lei 9868 deu esse efeito vinculante à ADIM. Depois, a Lei 9882, que é essa lei que agora está se impugnando, estendeu os efeitos vinculantes à ADPF. E, posteriormente, em 2004, a emenda 45 regularizou a situação. Deu efeito vinculante a todas as ações diretas de controle abstrato principal. A ADIM, a ADC, a ADPF, a ação interventiva, a ação omissiva. Então, não é inválida, pelo contrário, eles têm um fundo de efeito vinculante à ADPF, porque é uma ação de controle abstrato principal. E a característica delas que haja efeito vinculante. Nasceu na ADC e progressivamente se estendeu às demais ações, até chegarmos à DPF. Nesse caso, a emenda 45 teria atribuído, até em grau constitucional, efeito vinculante à DPF também. Portanto, nada aqui de inconstitucional. Outra questão interessante tem a ver com poder de cautela. Seria possível na DPF haver poder de cautela? Disse o STF. Sim, claro que pode. Qualquer ação tem poder de cautela. Tem, na verdade, tutela de urgência.
pode ser que haja discussão sobre a natureza desse poder. Por exemplo, na ação direta de inconstitucionalidade, uma tutela antecipada. Na ação de constitucionalidade, é tutela cautelar, mas todas as ações têm liminar. Havia dúvida sobre uma ação, que é a ação interventiva, e outra ação, que era a ação omissiva. Em relação às duas, existe liminar também. Então, se havia dúvida, não era sobre a DPF. Especialmente, era sobre a ação omissiva. Até na ação omissiva, há liminar também. Me refiro à Lei 9868/99, artigo 12F, parágrafo 1º, tem liminar, que aliás pode ser tanto tutela cautelar como antecipada. Não há por que se proibir liminar em ADPF, tem uma característica do nosso objetivo que haja liminar. E outra discussão foi sobre modulação de eficácia. Seria possível modular efeito da decisão tomada? Disse o STF sim, até porque é similar à Lei 9868 no artigo 27, modulação em ADIM, só que a modulação em ADPF. Em nenhum momento a modulação, até reconhecer a eficácia ex nunc, o acordo, viola a ideia de 4 seria nulo. O ato é nulo mesmo assim. Até porque é bom lembrar, direito americano, de onde veio a ideia de 4 seria nulo, caso incondicional, algo muito similar, chama-se Prospective Theory. Lá nunca se discutiu se o ato era nulo ou não. O ato era nulo mesmo dando efeito ex nunc, que é o acordo que reconhecesse a sua inconstitucionalidade. Mesma coisa se aplica aqui. Esse ato é nulo, embora possa o acordo produzir eficácia, inclusive eficácia ex nunc. Então, disse o STF, a Lei 9882, em várias passagens, ela é válida, especialmente em 5 tópicos, que são processamento da demanda, ADPF incidental, efeito vinculante, poder de cautela, modulação de eficácia. Assim, se não reconheceu, na verdade, seria condicional a Lei 9882, e por ser uma ação de inconstitucionalidade, julgou-se o pedido improcedente. Enfim, senhoras e senhores, durante o mês de maio do ano 2023, não houve nenhuma emenda à Constituição, nenhuma lei complementar editada, nenhuma lei ordinária relevante que afetasse diretamente o campo do direito constitucional. Por isso, nossa análise se limitou à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Usamos, então, 4 informativos do STF durante o mês de maio do ano 2023. No informativo 1092, no informativo 1095. No informativo 1092, destacamos repercussão geral. Ação direta de inconstitucionalidade 5442. Reitero, o Supremo Tribunal Federal entende que a presunção da sua existência de repercussão geral, caso a declaração de inconstitucionalidade de lei face da Constituição ou até de tratado nacional, seria condicional. Uma linha que o STF já tem criada sobre repercussão geral, como requisito que é de admissibilidade do recurso extraordinário criado em 2004, pela emenda 45, reforma do Poder Judiciário e das funções essenciais da Justiça. Relação informativo 1093, me parece interessante o acordo tomado na ação direta de inconstitucionalidade 5554 do DF, concurso público. Na verdade, a gente combate as endemias e até, se fosse o caso, comunitário de saúde. E a dispensa feita por emenda à Constituição de concurso público, que seria condicional. Na verdade, a Constituição não exige concurso público, mas processo seletivo público. Não é obrigatoriamente concurso público. Evidentemente, satisfeitos os princípios que informam a atividade administrativa, com impessoalidade, moralidade, eficiência, etc. Destaco, com bastante ênfase, o informativo 1094, o impeachment distrital e a lei orgânica distrital, que em constitucional parte confere à Câmara Legislativa a competência para julgar o governo do Distrito Federal, na hipótese de responsabilidade. Primeiro, porque a competência é federal para tanto, nesse caso, a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal já foi citada, 46, e consubstancia esse procedimento na Lei 1079 de 50, e segundo, porque essa própria lei, no artigo 78, parágrafo 3º, atribui ao Tribunal Especial Misto essa competência, e não ao Poder Legislativo. Isso quer dizer, o órgão tem que ser transitório, não pode ser permanente, e aqui a legislação deu ao órgão permanente essa competência. Lembrar que é possível a DIN, contra a lei distrital, inclusive lei orgânica, caso ela possua índole estadual, e aqui ela tinha essa índole estadual, até porque se pare tudo ao DF do Estado, quer dizer, ao impeachment do Estado, ao impeachment do DF. Lembrando também que, caso haja aplicação de sanção, a inabilitação se dá por até 5 anos e não por 8 anos. E o último acordo, já no informativo 1095, discutiu a própria DPF, a lei da DPF, a lei 9882 de 99, em 5 pontos. A demanda, o rito é válido, esse processo objetivo, a DPF incidental é possível, porque a Constituição delegou à lei a criação de novas formas de DPF, e ela assim o fez de forma razoável. Efeito vinculante é possível, porque é cabível qualquer tipo de ação direta de controle abstrato principal. Cautela pode ser tomada, até porque, na verdade, qualquer tipo de ação como essa possui medida cautelar ou medida antecipatória, depende do tipo de tutela que se concede, ou antecipada ou cautelar, e é possível modular efeito até para reconhecer a eficácia ex nunc o acordo, que não torna esse ato anulável, pelo contrário, seria um ato nulo. Embora fosse nulo, poderia operar efeitos válidos. Aqui seria a consagração do princípio alemão, chamado princípio da proteção da confiança legítima, que é isso, o princípio da proteção
da confiança legítima. Nós, administrados, temos confiança legítima na validade dos atos do poder público. Assim sendo, se for possível, cabe ao Estado manter os seus atos. Se não for possível, no mínimo, manter os efeitos que esse ato produz. Aqui não seria possível manter o ato é nulo, contrariou a Constituição, mas pelo menos produz alguns efeitos, ou todos os efeitos. Conserve-se, então, os efeitos do ato. Daí, o princípio da proteção da confiança legítima. A modulação de eficácia na ADI não tem por que deixar de haver modulação de eficácia na ADPF. Similarmente, repito, a Lei 9868/99, no seu artigo 27. Enfim, concluímos, então, esse breve esforço sobre a atualização do mês de maio de 2023. Voltaremos no mês de junho, para que nós possamos aí sim observar novos acordos tomados pelo Supremo Tribunal Federal que envolvam matéria pertencente ao direito constitucional. De algum modo, tenham tocado em nosso curso para efeito de atualização. Muito obrigado, até lá então, forte abraço, valeu.